Olá pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao Safety Day, a sala virtual da TechMatter. Eu me chamo Gabriel, sou embaixador da marca TechMatter e neste breve momento eu vou falar um pouquinho sobre a nova redação da NR31 referente às alterações que ocorreram em função das capacitações que se aplicam às atividades agroflorestais. Então, como se adequar às mudanças na capacitação para o trabalho agroflorestal do ponto de vista da nova NR31. Então, essa nova norma que foi atualizada, né, foi reeditada através da portaria número 22.677, né, de 22 de outubro agora de 2020, que trata sobre a segurança, saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Eu vou focar aqui basicamente nos itens que se refere à capacitação dos trabalhadores, dos funcionários, basicamente na atividade de agrotóxico, motosserra, motopoda e roçadeira. O que houve de mudança, né, para tanto o empregador, tanto o patrão, ou tanto o empregado ou funcionário tem que estar atento e verificar onde cada um deles tem a sua responsabilidade no atendimento da nova redação da NR31. Bom, então, na capacitação, o que a norma trata? Ela diz que o empregador rural ou equiparado deve promover a capacitação e treinamento para todos os trabalhadores, né, em atividade, né, agroflorestal que tem aplicação direta nesta NR. Após o término dos treinamentos ou capacitações, deve ser emitido um certificado contendo o nome do trabalhador, abordando o conteúdo programático, contendo a carga horária, a data, o local da realização deste treinamento, o nome e qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico, devendo a assinatura do trabalhador constar em lista de presença ou certificado. Então tem que ser evidenciado, né, que esse trabalhador, esse funcionário, ele passou pelo treinamento. E obrigatoriamente esse treinamento ele deve iniciar antes do trabalhador ou funcionário iniciar as suas atividades. Então ele só está apto, ele só está autorizado a exercer a sua atividade laboral mediante a qualificação, mediante o treinamento, mediante a capacitação dentro do curso que ele vai estar executando. Bom, agrotóxico. O que a NR31 fala sobre as capacitações referente a todos os trabalhadores ou funcionários que atuam, né, neste meio? Ela diz que a capacitação poderá ser semipresencial ou presencial, com carga horária mínima de 20 horas, dividido em conteúdo teórico e prático. O conteúdo teórico, né, e prático obrigatoriamente tem que abordar os conhecimentos das formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins, conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiro socorro, rotulagem e sinalização de segurança, medidas higiênicas durante e após o trabalho, uso, limpeza e manutenção de vestimentas de trabalho e equipamentos de proteção individual e o uso correto dos equipamentos de aplicação. Então, independentemente se tu faz uso de agrotóxico para pulverizar, por exemplo, uma lavoura de soja, um canavial, se é através de um equipamento motorizado, né, ou se é, por exemplo, de um pulverizador costal, manual, né, as regras são basicamente as mesmas. Então tu tem que respeitar, por exemplo, as condições climáticas, tu tem que estar fazendo uso
dos EPIs, tu tem que calibrar corretamente o teu equipamento a ser aplicado, a própria diluição do produto tem que seguir rigorosamente, né, o que consta tanto na NR, tanto na norma, quanto nas informações, né, do produto que tu vai estar aplicando. Então, para resumir, agrotóxico, curso 20 horas, teoria e prática. Obrigatoriamente, o profissional, o trabalhador, ele tem que passar por esse treinamento, por essa capacitação antes de iniciar a sua atividade. Motosserra e motopoda. Aqui teve uma alteração bem importante, tá? Que agora é tratado como sendo somente um curso, né? No passado, a gente podia entender que era um curso de motosserra e curso de motopoda. Não, agora eles uniram, é o mesmo treinamento, independente do tipo de equipamento que tu vai estar utilizando, só que aqui houve uma alteração bem significativa, comparada com a NR31 anterior. O que ela fala? Ela diz que a motosserra é uma serra motorizada de empunhadura manual, utilizada principalmente para o corte e poda de árvores, e a motopoda é uma máquina similar à motosserra, dotada de cabo extensor para maior alcance nas operações de poda. Via de regra, tá? Motosserra utilizada para o corte, supressão, abate de árvores, e a motopoda, equipamento utilizado para fazer podas. É a eliminação seletiva, né, de ramos, né, de uma copa de uma determinada árvore. Bom, aqui também tem um ponto novo, né, em relação aos dispositivos de segurança. Na NR anterior, dizia que as motosserras devem ter o freio manual ou freio automático. Agora, na nova redação, é freio manual e freio automático. Permanece a obrigatoriedade do pino pé à corrente, protetor da mão direita, protetor da mão esquerda, trava de segurança do acelerador e, aqui sim, um elemento novo, que é o sistema de amortecimento contra a vibração. Então, as motosserras, independente da marca, modelo, tem que vir de fábrica, tem que ser colocada à disposição do operador, do trabalhador, né, com amortecedores para reduzir a vibração gerada durante o trabalho, gerada durante o atrito, né, do contato do conjunto de corte na própria árvore, na própria madeira. Então, motosserra, só para a gente relembrar, os 6 dispositivos de segurança. Então, aqui na parte frontal dela, à frente do cabo dianteiro, né, onde tu segura a máquina com a mão esquerda, nós temos o dispositivo freio, que pode ser acionado de maneira manual e automática, e o protetor da mão esquerda. Abaixo, aqui, nós temos o pino pé corrente, localizado, né, abaixo aqui do sabre, tá bem aqui na carcaça inferior aqui da máquina, cuja função é o quê? A corrente rompendo na parte de baixo do sabre, como ela se movimenta no sentido horário, esse movimento aqui, a tendência é o quê? Se ela romper na parte de baixo, e é onde mais usualmente ocorre, a tendência dela por esse movimento é se movimentar para trás. Rompeu e ser projetada para a parte de trás. O que o pino faz? Ele interrompe esse movimento. Ele impede que ela siga esse movimento. Então a corrente, na verdade, ela vai se abraçar no pino. Daí o nome pino pega corrente. Se a corrente agora arrebentar na parte superior do sabre, na parte de cima, a tendência dela é ser projetada para parar à frente. Outro elemento de segurança, o protetor da mão direita fica firme no cabo traseiro. Então é essa proteção aqui, tá? Que é a nossa proteção da mão direita. Caso a corrente rompa pela falta do pino, tá? Ou ele não está, digamos, em boas condições, vai passar pelo pino a corrente e ao menos não vai atingir a mão do operador. Aqui nós temos o bloqueio do acelerador, né? Esse dispositivo que está acima do cabo
do cabo traseiro, na parte de baixo do cabo temos o acelerador e na parte de cima temos o bloqueio do acelerador, ou seja, o bloqueio do acelerador ele impede que de maneira involuntária a máquina acelere, ou seja, tu tem que segurar firmemente com a tua mão direita e apertar simultaneamente o acelerador e o bloqueio do acelerador para fazer a corrente girar. E voltando para o freio, né, a função do freio é o quê? Travar a corrente de maneira instantânea. Tirou o dedo do acelerador, vai se movimentar com ela, com a máquina ligada, trava. É a tua garantia que, caso ocorrer um desequilíbrio por parte de ti, caso tu perder o contato com a máquina, não vai ter o risco de maneira acidental, de maneira involuntária, tu encostar a máquina no teu corpo e a corrente vai estar travada. O freio automático, ele é acionado quando dá o rebote, tá? E aqui também nós temos o protetor da mão esquerda. Tá? O que ele faz? Ele impede, por exemplo, que durante o trabalho, durante o corte com a tua motosserra, se algum objeto se projetar em relação aqui, ó, no alinhamento aqui da tua mão, tá? Tua mão esquerda, automaticamente esse protetor vai diminuir a velocidade, né? Ele primeiro vai se chocar aqui para depois avançar para o cabo dianteiro onde está a tua mão esquerda. Então ele reduz muito, né, a velocidade, né, a chance de pancada de algum objeto contra a tua mão e a partir daí tu pode até perder, acontecendo isso, tu até pode perder o contato com a motosserra. Então a motosserra corta, a função básica é fazer a supressão, corte, né, desbaste de árvores, e a motopoda desrama. Basicamente a função dela é realizar poda de árvores, né? É remoção seletiva de galhos presente em copas aí das nossas árvores. O que ela fala sobre a motopoda em relação aos dispositivos? Diz que as motopodas e similares devem possuir os dispositivos de segurança quando couber. Então, a motopoda, ela possui obrigatoriamente também, tem que possuir obrigatoriamente o bloqueio do acelerador. O mesmo já existe, né? O mesmo já está presente na motosserra. O que teve de maior alteração, né? de novidade, de inovação no treinamento para os operadores de motosserra é que a carga horária passou de 8 para 16 horas. Então, antiga NR31, 8 horas. Alteração da nova NR, 16 horas. Então, o curso de operador de motosserra e motopoda passa a ter uma carga horária mínima de 16 horas. Esse treinamento, essa capacitação pode ser semipresencial ou presencial, tá? E o conteúdo a ser abordado é aquele conteúdo que está no manual de instrução e acrescido treinamento prático. Também é uma inovação que anteriormente isso não era colocado. Então tem que ter prática com o uso desses equipamentos, motosserra e motopoda. O que tem que conter nesse treinamento prático, nessa capacitação prática? Tem que ser abordado pelo professor, pelo instrutor, riscos no uso de motosserra e motopodas, incluído ruído, vibração, queimadura, partes cortantes, manuseio de combustíveis, lubrificantes, afiação de corrente de motosserras. Então ele fala da importância, né, de ser trabalhado o uso dos EPIs. Quando nós falamos ruído, nós estamos falando, né, em abafador, em protetor auricular, vibração, então equipamentos, né, com os dispositivos de segurança, principalmente amortecedores, queimaduras, né, tu pode se queimar de que forma? Abastecendo a motosserra, né, tu pode se queimar, por exemplo, no momento de tu fazer uma fiação, tu pode se queimar, por exemplo, no momento de tu tirar a vela do teu equipamento, tá? Então tem que estar aqui com os EPIs para fazer essa atividade. Partes cortantes, então na hora de manusear, né, na hora de fazer a fiação da corrente, né, na hora de fazer o uso da motosserra, né, estar usando os EPIs. Manuseio de combustíveis, né? Qual combustível utilizar? Gasolina comum ou aditivada, por exemplo? Lubrificantes, qual óleo 2 tempos? É óleo 1 para 25 ou óleo 1 para 50? Para diluir na gasolina. Óleo de corrente, qual que é o óleo indicado
para lubrificação do meu conjunto de corte e a fiação da própria corrente de motosserra. Então aqui ele trata, né, de maneira geral nesse item A, que eu tenho que fazer uso dos EPIs e que eu tenho que ter um conhecimento mínimo de manutenção básica da motosserra para operar o equipamento de maneira segura, produtiva, confortável, tranquila, né? Então isso não dizia na NR antiga. Fala também sobre as técnicas de corte de árvores. Por exemplo, né, como é que eu vou derrubar? Né, como é que eu vou fazer o corte? Derrubo para onde? Né? Qual é o entalhe direcional que eu uso? Qual que é o corte de abate que eu realizo? Então tudo isso tem que estar de maneira esclarecida e tem que ser praticada nesse momento. Direcionamento de queda. O que eu levo em consideração para fazer a derrubada de uma árvore para aquela direção? Remoção de árvores cortadas que permanecem suspensas por galho de outras árvores. Então, uma árvore durante a queda, ela engaiolou, ela ficou apoiada em uma outra árvore. Como é que eu baixo essa árvore? Como é que eu corto essa árvore? Tá? Técnicas de desgalhamento, técnicas de traçamento, toragem, ou seja, o seccionamento da tora, o seccionamento do tronco, o seccionamento dos galhos, de que forma isso vai ser realizado. Isso tem uma sequência a ser realizada, ou eu inicio em qualquer ponto da árvore, ou eu inicio da base, ou eu inicio lá da ponta da copa. Então, tu tem que ter um planejamento da tua atividade e dentro desse planejamento tu tem que, em função das características da árvore, em função do ambiente que tu está trabalhando, tu tem que identificar qual que é a técnica de manejo, qual que é a técnica de corte mais apropriada para te fazer uma atividade com segurança. Isso é fundamental. Ele trata também da ergonomia, né, as posturas, né, do operador em relação à máquina, principalmente, e em relação à atividade. Por exemplo, né, quando eu vou fazer o corte de uma árvore, né, como é que fica a minha postura, como é que eu me comporto, né, eu fico curvado com o meu corpo, eu me agacho e fico próximo da base da árvore para fazer o corte, né? Como é que eu permaneço equilibrado durante a atividade com motosserra e motopoda, né? Então a motosserra ela tem 2 cabos, ela tem que ser segurada firmemente com as 2 mãos, máquina próxima ao corpo, tu tem que estar focado, tu tem que estar atento, de preferência os 2 pés no mesmo nível do terreno. Então tudo isso contribui para a execução de um trabalho seguro. Então por isso que isso é tão importante, né? E isso está descrito agora na norma, de que forma tem que ser feito esse treinamento, de que forma tem que ser passado essas orientações para os trabalhadores que forem operar tanto motosserra quanto motopoda. E a roçadeira é uma novidade, tá? Porque anteriormente não se falava em roçadeira. Agora é obrigatório o curso também, tá? Então, roçadeira é um equipamento mecânico manejado manualmente, acionado por um motor, utilizado para cortar gramíneas e outros tipos de vegetação. Então, resumindo, a roçadeira é para roçar, né? É para te aparar uma grama, é para lá te fazer uma corte de uma vegetação rasteira e assim por diante. Ela também trata que as roçadeiras, dentro do possível, devem possuir os dispositivos de segurança, né, já citados na motosserra, já citados na motopoda, e obrigatoriamente tem que estar presente a proteção contra o arremesso de materiais sólidos, que é aquele dispositivo que fica entre as pernas do operador e entre o teu conjunto de corte, seja nylon, disco de 2, 3, 4 pontas ou uma serra de corte. Então, esse dispositivo ele te protege que, caso algum objeto, né, durante a roçada seja projetada para a parte de trás, né, ele não atinge, né, o corpo, as pernas, o pé do operador. Então, o empregador deve promover para todos os operadores de roçadeira, costal motorizada e derriçadeira, treinamento semipresencial ou presencial, né, sobre o uso seguro dessa máquina, com carga horária mínima de 4 horas. Tá? E aqui o conteúdo é aquele que está
contido no manual de instrução. O que não pode faltar nesse curso de 4 horas, né, é tu identificar, né, em função do tipo de vegetação que tu vai cortar, qual que é o implemento, qual que é o conjunto de corte mais indicado para a tua atividade. Se tu vai cortar grama, é um tipo de conjunto de corte, tá? Se tu vai cortar uma vegetaçãozinha um pouco mais densa, tá? É um outro implemento de corte. E se tu vai cortar pequenas arvorezinhas, é outro implemento de corte. Então, é fundamental tu ter essa orientação, tu ter esse cuidado na hora de tu, obrigatoriamente, tu tem que saber o que tu vai cortar, para a partir daí, né, acoplar o melhor conjunto de corte para tu executar a tua atividade. Obviamente, né, questão da segurança, planejamento, uso dos EPIs, manutenção, abastecimento são igualmente importantes. Isso é fundamental para te executar um trabalho seguro e produtivo também com a roçadeira. Tá bem? De maneira bem geral, esses foram os principais pontos, né, de alteração referente à nova ENE 31 no que se refere à capacitação, né, para qualquer atividade a ser executada, digamos, no ambiente, pela presença de cada um de vocês. E a partir de agora a gente fica à disposição aí